Amados, a paz do Senhor a todos. Eu sou o professor Johnny. Nós estávamos um dia parado aí sem fazer vídeo, mas achamos por bem hoje em dia fazendo esse vídeo. E eu quero falar sobre os igrejados e desigrejados. Isso está sendo uma grande polêmica no nosso meio. Uns acham que deve se congregar, outros acham que não deve se congregar. E assim, de certa forma, a obra do Senhor está sofrendo. Porque quem está com a razão? O igrejado ou o desigrejado? E eu vou ler um texto aqui, aí a gente vai comentar sobre isso, para ver quem é que está com a razão. Existem esses dois grupos. Segundo a pesquisa que está sendo comunicada aí, os desigrejados, como se dizem, eles eram uma minoria. E hoje já dizem que já está numa posição de quase segundo lugar. Não sei se essa pronúncia, esse comunicado, esse dito é verdadeiro. Mas tudo bem, vamos aqui para a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é a base de tudo, para nos fazer entender o que é que está acontecendo. Vamos ler aqui, Evangelho escreveu São Mateus, capítulo 18, versículo 18. Mateus 16, corrigindo, Mateus 16, versículo 18, que diz: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui está falando que a igreja dita por Jesus, e não vai ter nada que irá prevalecer contra ela. A igreja dita por Jesus. Qual é essa igreja? É a igreja daqueles que falam que é a igreja onde vão, chamados de igreja, ou igreja no sentido de desigrejados? A grande questão é: os que vão para a igreja estão corretos? E os que não vão para a igreja estão corretos? Estão certos? Por que os que se chamam desigrejados? Isso aí eu estou falando desigrejado porque as pessoas que falam aí fora, para aqueles que não vão para a igreja. Mas isso é uma palavra criada por aqueles que não são admiradores dessas pessoas que não querem a igreja. Já os que não vão para a igreja têm essas argumentações, que lá na igreja, no tempo da igreja, da era primitiva, não existia templo. É verdade isso, que não existia templo no tempo da igreja primitiva? Uma coisa eu quero dizer para vocês: não existia templo, como nós conhecemos, com construções que aí vocês veem. Então parece que esse ponto de vista para os desigrejados, eles estão com a razão. Mas existe um outro porém, porque não existia templo. Porque na era da igreja primitiva era impossível se construir templo, por causa da perseguição que acontecia ao povo de Deus, o povo que seguia Jesus Cristo. Então havia aquela perseguição firme, forte, constante do Império Romano em cima dos cristãos, de tal forma que era impossível construir uma igreja. Mas eu não estou dizendo isso aqui para querer dizer e ficar do lado de quem vai à igreja. Não, só estou dizendo o que está em relação à história. Porque a igreja era perseguida? A igreja era perseguida. Aí a pessoa pensa que a igreja era perseguida, era a igreja construção. Não, não era isso. Por quê? Porque lá no Império Romano, quem era Senhor? Só César era Senhor. Porque todas as pessoas que se encontravam na rua com uma outra pessoa dizia: Senhor é César. Aí a outra pessoa respondia de lá: César é Senhor.
E isso era uma coisa extremamente normal. Mas quando uma pessoa admirador de César falava César é Senhor para um cristão, o cristão do outro lado dizia não, Jesus é o Senhor. E assim causava uma certa fúria no imperador, que mandava que fossem atrás desses cristãos para exterminá-los por não ter respeito à sua divindade. Isso era o pensamento. Mas a grande questão é, quem está com a razão? A obra do Senhor está sofrendo com essas coisas. Uns criaram um cavalo de guerra para não ir mais para a igreja. E outros criaram um cavalo de guerra que tem que ir para a igreja. Quem está com a razão? Eu vou dizer para vocês, nenhum dos dois estão com a razão. Nem quem vai para a igreja e nem quem vai para a igreja. Todos os dois estão errados. Porque a obra do Senhor está sofrendo por causa dessa desunião. O que se diz aí fora? Que uma divisão interna, uma divisão interna, faz com que esse povo se enfraqueça em relação ao inimigo externo. Então a igreja, aqueles que ainda não compreenderam, estão se tornando fracos em relação ao inimigo externo, que é o inimigo das nossas almas, o diabo. Essa é a grande realidade. E então a questão é o seguinte, não dá para fazer igrejas no tempo da igreja primitiva por causa da perseguição. Ok, não dá para fazer igreja. Então não dá para ficar argumentando, porque lá não existia templo, é por isso que eu não vou para a igreja. Ok, você está certo, não tinha templos e as reuniões eram nas casas dos irmãos. E a igreja, como nós conhecemos, que Jesus fala que a porta do inferno não irá prevalecer contra a minha igreja, estava falando da igreja nós. Jesus deixou bem claro, vós sois o sol da terra, ou a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Isso queria dizer o quê? Que vós sois, nós somos o sal, nós somos a luz do mundo. Jesus disse que Ele é a água viva, que seria dada para a humanidade. Essa água viva está sendo apresentada. Nós somos o sal. O sal causa sede. Quando pregamos a palavra da verdade, causa sede no pecador pela água da vida que é Jesus Cristo. E isso tem uma grande importância. Muito mais do que essa divisão extremamente prejudicial ao Evangelho. E agora, o que é que acontece? O desigrejado não vão para a igreja porque não existia templos, e igreja construção na igreja primitiva. Era impossível ter por causa da perseguição. Mas também tem um outro lado. Quando é que começou a surgir templos? Começou a surgir templos no tempo em que Constantino se converteu. Então, segundo os estudos teológicos, aí passou do tempo da era apostólica até a construção de templos, tem passado aí uns 300 anos, que aí começou a se construir templo. Por que começou a se construir templo? Porque quando Constantino se converteu, entre aspas, porque Constantino foi um grande cristão de alma pagã. Então, não havia nele algo realmente de Deus. Ele se converteu por causa da guerra que ele venceu. Aí ele passa a construir templos. Ele passa a fazer um investimento sobre isso. E aí, de certa forma, parecia que era um sucesso para a religião, o cristianismo, mas isso, infelizmente, não foi o que aconteceu. Quando a igreja não tinha templos, e era perseguida, não porque não tinha tempo, mas porque quando ela era perseguida e não tinha tanta liberdade para se pregar o Evangelho, ela se mantinha fiel ao Senhor. E aí quando Constantino se converte e pega essa religião e abraça, e através de Teodócio
vai oficializar o cristianismo como religião oficial do Império Romano, parecia que era o sucesso. Deus estava dando a solução, estava cessando as perseguições, e daí em diante deveria ser só coisas boas, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Os pagãos, quando não eram perseguidos, eles se mantinham nas suas posições, os pagãos. Os cristãos que eram perseguidos se mantinham fiéis, muito mais do que os pagãos. Porque Constantino, através dos imperadores, perseguia os cristãos, mas eles se mantinham fiéis. E já os pagãos eram o que eram. Mas quando inverteu a situação, os cristãos foram beneficiados e os pagãos perseguidos, só que os pagãos não eram tão fiéis como os cristãos. Então eles sentiram o peso da perseguição e vieram. E disseram a Constantino que o mesmo Deus que os cristãos adoravam era o mesmo Deus que eles também prestavam culto. Constantino não era um homem que não conhecia nada de Bíblia, e aí caiu nessa conversa. E aí, para completar, para as coisas ficarem muito mais complexas e mais confusas, porque no tempo da era apostólica, lá da igreja primitiva, nenhum cristão estava preocupado em saber aonde Jesus havia morrido, onde ele havia ressuscitado, onde ele tinha sido crucificado. Isso daí não era uma coisa interessante para um cristão do tempo da igreja primitiva. Isso não era interessante. Talvez eles soubessem onde era o lugar, mas isso não tinha muita importância, a não ser servir e esperar a volta de Jesus. Eram dois itens importantes na vida de um cristão na igreja primitiva: servir ao Senhor e esperar a sua volta. Mas com essa entrosação, com esse apoio que teve desse imperador, a mãe dele, vou chamar de Dona Helena, não Santa Helena, porque embora alguém chame ela de santa, não tenho nada contra, a mãe de Constantino, Helena, achou muito interessante a história de Jesus e foi querer saber onde foi que ele ressuscitou. Aqui, vamos honrar esse lugar. Onde foi que ele foi crucificado? Vamos honrar esse lugar. E aí ela foi vendo e foi apontando os lugares que deveriam ser honrados, porque ali havia sido colocado ou ressuscitado alguém muito importante, que seria Jesus Cristo. E aí começou-se a construir os templos. Infelizmente a igreja era para ter um sucesso de espiritualidade, mas infelizmente foi um sucesso de fracassos de espiritualidade e de corrupções constantes, de tal forma que a igreja perdeu a sua identidade da era apostólica quase de maneira completa. E hoje em dia, pelo conhecimento das pessoas terem a história, tantos que estão indo para a igreja, porque no tempo de Constantino, quando havia igrejas, a igreja se corrompeu. Se corrompeu. E antes de Constantino, quando não havia igreja, a igreja se manteve fiel, de certa forma, não por causa dos templos. Tire isso da sua cabeça. Templo não tem nada a ver em esfriar as pessoas. O que tem a ver é a perseguição. Talvez você não esteja tão firme por causa da liberdade que você tem, de fazer o que você quer. E aí você não está aproveitando a liberdade que nós temos aqui no Brasil para divulgar a palavra do Senhor. Pare com isso. Não seja contra os que vão, os que não vão. Não ligue para isso. Sirva ao Senhor Jesus Cristo. Talvez você me diga: Johnny, mas os pastores estão metendo a mão.
Eles estão explorando o povo. Sim, eu acredito em você. Mas também, uma coisa eu sei, que naquele dia, através de tudo que fazemos neste mundo, a nossas mãos, é que nós iremos apresentar, nossas obras serão apresentadas diante do Senhor. Eu sei que isso mexe com a nossa consciência humana, de falta de uma sociedade cristã que deveria ser muito mais bem solucionada através de ajuda aos nossos irmãos que aí sofrem. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Esteja você na sua casa, esteja você na igreja. Seja a igreja que Jesus falou que iria combater contra as obras do inimigo, contra aquilo que tem nos prejudicado, aquilo que tem prejudicado a obra do Senhor. O Evangelho não tem nada a ver com isso, com essa briguinha boba desse grupo de separados, um defendendo, um deve ir e outro não deve ir. Eu sou da posição extremamente sem polo. Eu não sou de polo A e nem de polo B. Eu não sou polêmico em relação a isso. Porque quem é polêmico precisa ter um polo. Ou eu sou desigrejado, ou eu sou engrejado. São palavras inventadas para classificar e rotular pessoas que muitas vezes são fiéis a Deus. E o que eu posso perceber, que tanto de um lado como do outro, Deus está vendo. Deus sabe quem é fiel realmente e quem não é fiel. Tanto do lado como do outro. O Senhor vê tudo. Não é à toa que quando chegarmos diante dele, e ele vai nos dar uma única resposta, de acordo com aquilo que tentamos justificar, para que dessa forma venhamos a ser aceitos por ele. Eu curei no teu nome, eu fiz muitos milagres no teu nome, eu profetizei no teu nome. E isso são palavras de quem vai para a igreja e de pessoas que não vão para a igreja. Todos irão comparecer diante ao tribunal de Cristo. E aí, ele não vai dizer que é através dos teus dons que ele te conhece, mas ele te conhece através dos teus frutos. Qual é o fruto que você está oferecendo? O fruto da divisão ou o fruto da divulgação da verdade, que é Jesus Cristo? Eu estou fora dessa coisa. Eu estou fora dessa divisão. Eu não sou nem igrejado nem desigrejado. Quando eu quero ir para a igreja, eu vou para a igreja. Quando eu não quero ir, eu não vou para a igreja. É tudo uma questão de escolha minha. Mas eu não vou ficar dizendo quem vai está errado e quem não vai também está errado. Isso não cabe a mim julgar. O que cabe a mim é divulgar. Enquanto eu estou aqui em vida, anunciar o Evangelho de Cristo. Porque de outra forma, eu não estaria cumprindo o ID de Jesus. Então minha resposta é: quem está certo? Os desigrejados ou os igrejados? Nenhum dos dois. Quem está errado? Os dois. Por que estão errados? Porque criaram uma divisão. E a divisão está tudo relacionado à palavra direito. Cada um está puxando o direito para o seu lado e aí eles vão se separando um do outro. Mas se um dia eles começarem a entender que eles devem eliminar a palavra direito do meio deles e trazer a palavra dever, eu devo amar o meu irmão. Embora ele vá para a igreja ou não vá para a igreja, mas ele é fiel a Deus na casa dele, eu consigo trazer o meu irmão para junto de mim. E aí o corpo de Cristo, o corpo igreja vai se fortalecendo contra o inimigo externo. Caso contrário, essa divisão interna
faz com que nós venhamos a nos enfraquecer em relação ao inimigo externo. Claro que alguém vai dizer, mas existe texto na Bíblia que fala sobre que não deve não se congregar, como é o costume de alguns. Vocês vão citando texto fora do seu contexto, como se existisse uma igreja, templo na igreja primitiva. Não existia. Eu tenho que falar a verdade, mas Jesus sempre pediu e sempre aceitou a união. O templo, que foi tanto admirado pelos seguidores de Cristo, que pedras, que construções. Jesus ouviu aquilo, se irritou com isso. E Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Jesus queria trazer uma mensagem mais viva. Você quer ir para a igreja? Vá para a igreja. Você não quer ir para a igreja, mas você é fiel a Deus, lê a palavra do Senhor, ora, fala com Ele, prega o evangelho da salvação. Amém. Deus te abençoe. Vamos acabar com essa guerra. Uma guerra criada por nós mesmos. Eu nem me atrevo a dizer que tem dedo do diabo aí, mas tem atitude nossa mesma. A nossa natureza pecaminosa de lutar pelo poder e posição, tanto espiritual, tanto religiosa, como intelectual, secular. Só para mostrar que nós sabemos. Está na hora de começarmos a abrir nossos olhos e ver que o mundo está perdido. E só eu e você podemos pregar o Evangelho. O Evangelho de Cristo. Você não foi chamado. Você não foi escolhido para brigar com teu irmão. O Espírito Santo está triste conosco. O Espírito Santo chora em ver a sua igreja dividida. A sua igreja, que era para estar levando o Evangelho para as pessoas, está dividida. O céu é para todos, a salvação é para todos. O mesmo amor que Deus tem por mim e tem por você. Pare com isso. Pare com isso. Em nome de Jesus, pare com isso. Vamos lutar contra aquilo que nós não podemos ver, que é invisível, que está sob o controle do diabo. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra o nosso irmão. Nossa luta é contra o mal. E nós devemos caminhar para frente, porque a porta do inferno não irá prevalecer contra a casa do Senhor. A porta do inferno não irá prevalecer contra você que está me ouvindo. A porta do inferno não irá prevalecer contra mim, que sou a igreja do Senhor. E aí nós vamos conseguir fazer aquilo que Jesus nos mandou. Que Deus te abençoe e te faça entender isso. Pense sobre isso. Coloque essa palavra no coração. Não deixe nada endurecer o seu coração. Mas pense. O que importa aqui para nós que conhecemos a verdade em Cristo é pregar o Evangelho. Somente isso. O resto de todas as coisas negativas que aí estão acontecendo, Deus está vendo. E Ele vai chegar. E Ele vai julgar. E aquele que merece, e aquele que fez algo através do corpo, prestará conta com o Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.